Pessoal, se você gostou do vídeo, não perde tempo, cara. Vai lá no YouTube, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu quero amanhã, eu quero nessa sexta-feira estar no palco do Faro. Porque eu quero falar com a Raíssa, eu achei isso importante. Então é isso, são 3 da manhã e amanhã tem gravação. Valeu. Pessoal, e nosso canal pode assistir esses stories do Léo Dias com relação à presença dele no programa do Rodrigo Faro, né? E nós vimos uma frase muito interessante ali que diz, preciso falar umas verdades para @Raíssa Barbosa Oficial. Por essa mensagem no stories dele, a gente acha que ele deve pegar muito forte com relação à atuação da Raíssa dentro do programa. E logo em seguida a gente vê que no site Notícias na TV diz o seguinte, Raíssa cai no choro durante a hora do Faro e gravação é interrompida. Mais à frente a gente vai explicar o que teria acontecido, o que teria provocado, quais as notícias que nós temos com relação ao que teria acontecido lá nessas gravações do programa do Rodrigo Faro, né? Pessoal, o bicho pegou feio nessa madrugada entre Jaqueline, Thaís e Biel. E essa história não tem como explicar resumidamente para vocês, né, o que teria acontecido, porque foi uma coisa muito séria e a briga ela está repercutindo até agora aí na internet, né? Tudo teria começado em função de um alerta feito por Jaqueline a Thaís anteriormente, né, com relação aos sentimentos de Biel para com ela. Pessoal, o grande ponto desse desentendimento na visão da Thaís é que a Jaque não lhe falou exatamente o que Biel teria comentado com relação ao relacionamento dos dois. A Thaís entende que o recado de alerta que a amiga trouxe para ela é de que não havia sentimento de Biel por ela, né? Pessoal, esse é o ponto principal dessa confusão toda que teria acontecido nessa madrugada, né? Gente, e aí durante essa festa, o clima esquentou muito, primeiro ali entre a Thaís e o Biel. E ao longo da festa, né, a confusão teria atingido também a Jaqueline. O casal começou a discutir muito ali o relacionamento que havia sido encerrado nesse início da semana na pista de dança e brigaram feio. O papo era sobre o relacionamento dos dois. O Biel, então, no meio da conversa, ele sugeriu chamar a Jaqueline para a Pior tentar definir uma opinião sobre a relação de ambos, né? E o Biel disse o seguinte, chama sua amiga aqui agora, cara, vai tomar no CU, fica confiando nela antes de conversar comigo. Que relação é essa? É triângulo amoroso? O que você falava comigo no começo? Não apaixona, não, né? E a Thaís respondeu o seguinte, você acha que eu não tenho sentimento nenhum por você? Pessoal, a partir desse momento, a discussão se estendeu a Jaqueline Oliveira, porque o Biel ele fez questão de trazer a Miss para confusão, para discussão também, e a treta teve início, hein? E após a Jaqueline entrar na conversa, o Biel disse o seguinte, já que algum dia eu te falei que não sentia nada pela Thaís, pessoal, já que se surpreendeu com o tom da conversa e tratou de avisar que estava havendo um engano nessa história toda. Afinal, o Biel disse que gostava de ficar com ela, mas não estava apaixonado, né? E a Thaís retrucou dizendo o seguinte, não, você falou que ele conseguia dormir e acordar sem sentir nada. A Jaque ela ficou pé da vida, muito incomodada por entender que a cantora estava deturpando a sua fala na conversa com o Biel. E diz o seguinte, você está confundindo as coisas. Isso não quer dizer que não sente nada por você. Pessoal, essa frase foi o suficiente para que as pessoas começassem a discutir feio. Pessoal, e a briga entre as duas, a discussão entre as duas foi muito acalorada, foi muito feia, tudo em cima de uma conversa anterior, onde a Jaqueline teria alertado a Thaís com relação ao relacionamento dela com o Biel. E a coisa ficou muito séria, porque a Jaque, ela teria saído da conversa ali, ela foi muito xingada pelo Biel, então ela muito irritada por causa desses xingamentos, né, e por causa também da discussão com a Thaís, a Jaqueline teria abandonado a festa e teria ido para o quarto muito irritada conversar com a Jojo teria aconselhado ela a ficar mais tranquila e conversasse com a Thaís na manhã de hoje. Também teve o Biel conversando com a Thaís, dizendo que teria caído a máscara da Jaqueline, né? Interessante é que a Thaís ela teria caído no choro por sentir o que teria acontecido, por ela gostar muito da Jaqueline
e ter muita consideração pela amizade criada entre as duas ali dentro da fazenda, né? E o Biel finalizou a conversa aí dizendo que a Jaqueline é muito jogadora e que a máscara dela tinha caído. Então, pessoal, isso aí é um resumo muito rápido dessa briga que teria acontecido entre as duas. Infelizmente, a gente não pode colocar as imagens para que vocês tenham a noção da coisa, mas, resumidamente, foi isso tudo que aconteceu. E resumindo essa notícia no site Notícia da TV, né, com relação ao choro da Raíssa, segundo informações aqui do próprio Léo Dias, né, a Raíssa ela não teria segurado a emoção ao participar dessa gravação do programa A Hora do Faro. A gente sabe que tudo é feito lá para que a audiência do programa fique lá em cima, né? O Rodrigo Faro ele não mede as atitudes dele, ele quer sempre ter audiência. E assim que as gravações começaram, né, a Raíssa ela teria caído no choro ao relembrar alguns momentos no confinamento e o programa teve que ser interrompido, né? Conforme a gente falou, essa informação é do jornalista Léo Dias, do site Metrópole, né, que foi quem teria revelado essa crise de choro, né, em que a gravação precisou ser até paralisada. Conforme a gente está vendo nessas imagens aí, o Rodrigo Faro ele não perde uma chancezinha, né, para estar aumentando a audiência do programa dele. Ele teria se aproximado da Raíssa, abraçado, para tranquilizar a ex-fazenda, e após alguns minutos, né, as gravações teriam continuado. E o interessante é que o Léo Dias, ele, no momento que ele vazou a informação, né, ele teria identificado alguns machucados no braço de Raíssa e que ninguém sabe como foram causados. Mais tarde, a Raíssa teria revelado que esses machucados seriam em função do alto estresse dela com relação a tudo que estaria acontecendo. Então, pessoal, a gente não tem muitas informações com relação ao que aconteceu realmente nessa gravação lá do Rodrigo Faro. Nosso canal está vendo que existe toda uma estratégia para lançar algumas informações na internet, coisas que atraiam a nossa atenção para ir assistir o programa do Rodrigo Faro lá no domingo. Eles colocam a notícia, mas não explicam na realidade o que teria acontecido e como aconteceu e tudo mais. Então, isso tudo aí é uma preparação para que no domingo a audiência do programa do Rodrigo Faro ele exploda na TV e consiga bater Eliana de novo, né?